consciente, essa virtude fundamental para o nosso equilíbrio emocional, para a transformação das nossas vidas. Vamos ver agora se nós temos alguma pergunta aqui e quem mais que chegou depois. Temos a Neuci Arebes, de Tangará da Serra, Elizabeth Cunha, do Rio de Janeiro, Cláudia Cardoso, de Macaé, Rio de Janeiro. Não temos nenhuma pergunta. Vamos, então, dar continuidade, vamos falar um pouquinho mais do processo de percepção consciente. Então, essa virtude, ela está intimamente ligada com a observação amorosa de nós mesmos, em que você vai ser convidado a aceitar que existem limitações em você, que existe todo um processo a ser transformado em você, mas que você não é uma pessoa limitada. Você é uma pessoa capaz de superar essas limitações. A partir da aceitação que você traz limitações e está aqui para transformar essas limitações, você adentra um processo de refletir. A reflexão faz parte do núcleo psicodinâmico da percepção consciente. Nós já trabalhamos em outra live específica sobre reflexão. Na reflexão, a pessoa vai refletir sobre o que acontece com ela para gerar aquele movimento egóico, que ela percebeu, e a partir dessa percepção do sentimento egóico, ela adentrou um movimento de querer dominar esse sentimento e produzir todo um processo de transformação, desenvolvendo a virtude que ressignifica aquele sentimento. Então, ela vai refletir a melhor maneira de agir. Aí, a partir da reflexão, ela entra num estado de decisão de mudança, e a partir da decisão, a pessoa entra no movimento da ação transformadora propriamente dita, que vai acontecer no dia a dia. Como que acontece todo o processo de transformação do ser? Sempre por meio da percepção consciente. Então, eu vou me perceber conscientemente em todas as circunstâncias da minha vida. Para isso, é necessário que eu entre num movimento de vigilância interior. Lembrando de uma frase do arquétipo do ser consciencial, que tem muito a ver com a percepção consciente, na verdade, é a descrição da percepção consciente. O arquétipo do ser consciencial nos ensina que nós somos convidados a vigiar e a orar para não cair em tentação. Então, vamos refletir esse ensinamento do Cristo dentro dessa visão psicológica da percepção consciente. Então, a percepção consciente é a própria vigilância. Na vigilância, eu observo as coisas. Tem muita gente que confunde vigilância com um processo de policiamento. Eu já vi muita gente dizendo assim, eu preciso me policiar o tempo todo, porque se eu não me policiar, eu faço coisa errada. Isso não tem nada a ver com percepção consciente. O policiamento é um processo de repressão de sentimentos. Não há um movimento amoroso e acolhedor de si mesmo. A pessoa, ela age de uma forma coerciva. Na vigilância, é uma observação. Então, eu observo em mim aquilo que necessita de ser transformado. A oração, as pesquisas científicas em relação à oração já têm demonstrado de uma forma muito clara que a oração ela não é mágica no sentido de a gente ora e a nossa vida vai mudando de uma forma fácil. A oração é um grande instrumento que faz com que nós nos alimentemos de uma energia mental salutar para nos fortalecer nesse processo de transformação. O terceiro elemento que o Cristo coloca é a tentação. A tentação é exatamente o movimento que as pessoas alienadas buscam.
A tentação é viver no mundo de qualquer jeito, de uma forma totalmente desconectada de uma realidade maior, e a pessoa vive aquela vida que é muito mais vegetativa do que uma vida de transformação, de crescimento interior, como deve ser a nossa vida quando nós estamos aqui. Então, o que acontece com a pessoa? Ela se aliena da vida e cai nessas tentações. Se nós queremos viver de uma forma consciente, a vigilância interior, que é exatamente essa percepção consciente, deve fazer parte da nossa vida constantemente. Vejamos que o Cristo não diz, vigie e ora de vez em quando para não cair em tentação. Ele fala vigiai e orai, inclusive usa o verbo no imperativo. Todas as vezes que nós encontrarmos um verbo no imperativo, no Evangelho, aqui é uma dica, nós estamos diante de um convite consciencial. É um verbo que nos convida a uma ação consciencial. A percepção consciente tem tudo a ver com isso. Então, vigiai, o movimento em que eu estou consciente de mim mesmo, buscando a forma como eu ajo, a forma como eu reajo frente às coisas, da forma como essas questões das distrações, da busca do prazer, do afastamento da dor, do processo de alienação, que repercute em mim. Então, eu observo tudo isso dentro de mim, num processo de autoconsciência, por isso percepção consciente. Eu observo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar no movimento da ação transformadora. A ação transformadora pede a oração como um instrumento para que eu me fortaleça para superar aquela limitação que eu percebi. Na vigilância, eu percebo a limitação, como eu estou num processo de crescimento como terapeuta, ou estou trabalhando com o cliente no processo terapêutico para auxiliá-lo nesse crescimento, o que nós vamos fazer com relação a isso? Ao perceber o processo transformador, a oração é um instrumento para que a ação transformadora aconteça. E a ação transformadora ela acontece em 4 fases. Na primeira fase, a percepção das nossas limitações, elas vão acontecer depois que a limitação ocorreu. Por que depois? Porque antes a pessoa estava totalmente alienada em relação às suas próprias situações. A partir do momento que ela desperta para a realidade da vida, ela começa a ter uma percepção consciente daquilo, que antes ela estava alienada. E aí, claro, ela só vai perceber depois que já se manifestou a situação. E é natural que seja assim. É uma fase em que a pessoa vai ser convidada a exercitar a virtude do sentimento de aprendiz. Ela percebe conscientemente, e a única coisa positiva que a gente pode fazer depois que um problema aconteceu é exatamente aprender com ele. O que eu posso aprender com essa experiência? Então, ela se acolhe amorosamente, por isso a percepção consciente e amorosa, acolhe-se amorosamente, reflete, decide e age para simplesmente aprender com aquela experiência. Vai chegar um momento que ela entra na segunda fase do processo de mudança. Na segunda fase, ela começa já a perceber, pela vigilância, pela observação amorosa, os problemas eles acontecendo durante o processo, que pode fazer com que ela abrevie aquela situação, ela não adentre tão intensamente quanto ela adentrava antes.
Chega o momento que ela começa a perceber antes da manifestação, fazendo com que ela escolha entre dar vazão a um processo egóico ou resolver por não dar vazão, né? Agir de uma forma amorosa, de uma forma consciente. Até que chega na quarta fase, que aquela dificuldade que ela está trabalhando vai diminuindo, diminuindo até desaparecer. Então é dessa forma que a percepção consciente ela funciona. É a base da técnica parda. Nós acabamos, quem é nosso aluno reconheceu muito provavelmente a técnica parda nessa fala nossa. Porque todo o processo da técnica parda, que é uma técnica que nós desenvolvemos para auxiliar os nossos clientes no processo de mudança, ele começa exatamente nessa virtude que nós estamos trabalhando hoje, que é a virtude da percepção consciente. Ninguém muda nada em si mesmo se não perceber conscientemente a mudança. Nós fizemos uma síntese bem sintética, é claro, da técnica parda, que é uma técnica muito eficaz que nós utilizamos no início do processo terapêutico no método Plenitude Humana. Se você quiser conhecer mais sobre essa técnica, aí é importante fazer o curso de formação em terapia transpessoal consciencial, que essa técnica é toda estudada, ela é aplicada na formulação de uma nova versão do meu eu, que é a base inicial do processo terapêutico. Porque você você terapeuta, vai auxiliar o seu cliente a sair desse processo de alienação, de estado de alienação em relação às suas questões, para vir para um estado de autoconsciência, de percepção consciente de si mesmo, para que a transformação ocorra. Se não houver esse esforço, o processo de alienação é mantido. Essa subconsciência frente à vida. A alienação, que é o sentimento egóico que é transformado pela percepção consciente, ele se mantém ali, a pessoa alienada em relação à própria vida. Então, é dessa forma que essa virtude é trabalhada de uma forma muito dinâmica, é uma virtude que nós trabalhamos praticamente com todos os clientes. Porque se você não trabalhar a virtude da percepção consciente, o próprio processo de autoconhecimento, de autodomínio e de autotransformação não vai acontecer.